O mundo etérico. Muito pouco se fala desse plano. Geralmente estamos fadados a falar de plano físico, mundo das emoções, chamado pela teosofia de astral ou astralis, referente a astros, mas não esses astros visíveis, e sim o mapeamento deles e de tudo que tem corpos. Astros são corpos. Nós também somos astros. Inclusive chamamos os nossos artistas, enquanto no auge da fama, de astros, estrelas. Não é por acaso. Então esse mundo é muito interessante e não é falado. Devemos entender que todo o plano tem sua parelha. E tudo é matéria e antimatéria. Por exemplo, o plano físico é matéria, é coisa. A sua parelha é antimatéria, se recusa a ser física. Mundo da alma, segundo o mundo de Shiva. Temos o astral antropomorfo com forma. O mental, já querendo perder forma. Ele é antimatéria. Matéria e antimatéria. Então você vai pegar o astral e o físico, vai se confundir. Só que um é energético físico e o outro é físico-físico. Já depois é a neutralidade, a partir do plano causal. O que esse plano causal tem a ver com esse etérico? É um corpo antropomorfo, que é um ovo aberto, é o pintinho fora do ovo, que é o físico. O etérico é um ovo energético. Tanto é que a gente tira a foto Kirlian, a gente vai ver ali as cores da casca do ovo. Por isso que até na Páscoa já foi tradição colocar estrias nos ovos de galinha. Os próprios... As embalagens dos ovos de Páscoa vêm bem colorido. É tudo a ver, está tudo ligado. O povo sabe o que faz, apesar de não saber por quê. Já o astral é outro pintinho fora do ovo, porque ele saiu do mental, que é uma bola azul de luz. Né? Por que azul? Porque é a tônica. Por isso, inclusive, na eubiose, uma escola mental, o globo azul é a tônica deles. E é perfeita. É o mental. É para você manter aquele ovo azul. Porque é a tônica dele. Porque se ele começar a amarelar, esverdear, não é a tônica do mental de quarto sistema. Mas ainda estamos vibrando numa quinta raça. Então a gente está assim num saque contra o futuro, como dizia o professor JHS da eubiose. Mas vamos falar desse, eu tenho que fazer uma introdução para entrar nesse. Ele é o éter de baixo. Como ele mesmo tem uma parelha inferior, que é o corpo físico. Ele é energético, o físico coeso. Um sutil, outro denso. Os éteres também são assim. Mas como você vai ver éter no eterofísico e vai ver também lá na quinta dimensão no akasha, no causal? Da mesma forma que no astral vemos fogo, luz astral. Quem conhece sabe que não é escuro no astral, não é, mesmo o escuro do astral inferior, ele é iluminado por chamas. E as pessoas temem como temem o fogo físico. Ele é indônito, ele queima mesmo. Você vai ver esse fogo também em Atman. Atman é luz. E luz é derivado, é providência de um fogo. Só que é um fogo frio. E fogo quente, aparente, está no astral. E muito mais quente ainda no físico. Aí vamos pegar a questão que a gente acha que o Sol queima. O Sol, na verdade, emite micro-onda. Porque senão uma sonda não poderia chegar perto do Sol. E Mercúrio teria sido incinerado. Então a matéria física não aparenta, ela não é como ela aparenta. Porque tem um etérico que resfria, que não deixa um Sol, por exemplo, queimar. Mas ele consegue ultrapassar sendo um Sol, sendo um comandante daquele sistema. Por exemplo, o nosso aqui, sistema solar, de Ors, ou Sol Hélios. Ele consegue penetrar com suas micro-ondas, mas não pode desrespeitar as regras que ele mesmo impôs à natureza. Ele
em 7 coisas. As inteligências, os sols inteligentes que estão atrás dele, e cujo ele é o corpo físico. Na verdade, um corpo astral, porque tu está vendo o sol e você não pode olhar para ele. Da mesma forma, você não pode ver uma alma, a não ser que você veja pelo chakra. Por exemplo, se você quer meditar no sol, é muito mais seguro você, em corpo físico, meditar no sol e não pegar as suas retinas físicas e direcionar ele. Porque o sol, na verdade, ele é astral. Tá bom? Só que ele age vezes aqui fisicamente como se fosse etérico. Só que ele não é. Ele, em essência, ele é astral. Em aparência, ele é etérico. A Lua como orbe, ela funciona como etérica. E na psique ela lida como astral, psicológica. E não podemos tirar esses astros dali. Eles são cristalizações de um plano. E você está vendo algo desses planos. Mas o etérico, né? Muitos atribuem a lua, a questão da lua, né? Tem as lendas do lobisomem, a fera interna que eclode pele afora, né? E emergem, né? Pelos, ferocidade. Mas na verdade isso aí é uma completude de um plano elemental. É onde é a primeira vez que o elemental, por trás do animal, da planta e do próprio homem, por trás do mineral, que a gente vai contemplar os seres. Mas como o plano físico tem correspondência de todos esses planos, por exemplo, onde é que a gente vê os 7 planos aqui? Na antimatéria a gente vê Atman, aquele preto da noite. Desce mais um pouco para as estrelas que respeitam a noite. Por isso que elas não iluminam toda a noite. Estão vendo Búdio. Tanto é que a estrela, né? A estrela já representou, por exemplo, o nascimento de Cristo, o amor. E onde é que é o plano crístico? Búdico. Se for fazer linkagem, você vai encontrar as respostas em você mesmo, não para o outro. A não ser que o outro aceite e esteja vivendo esse mundo de todos, onde todos se compreendem. Estão com a mesma busca, com os mesmos fins. Descendo mais um pouco, onde é que a gente vê o plano das causas? Nesse azul do céu, da terra, que é a bola da vez. Desce mais um pouco, onde é que está vendo o mental concreto? Nas nuvens, aos pensamentos da terra. Muito abstrato para você pensar assim? Porque se a terra decidir, quero que chova hoje, vai chover. É o pensamento dela. Mas vem da água, daí que nós vamos chegar lá. Mas a nuvem é água misturada com ar. Ela está gaseificada. Fumaça é isso. Desce mais um pouco, onde é que a gente encontra o astral na Terra? A luz do Sol é convertida em micro-ondas, chega aqui e nos esquenta, mas é baseado no que temos dentro da atmosfera. Tanto é que o que esquenta é o efeito estufa e não o Sol. Como eu disse, senão o próprio Mercúrio, ao lado do Rei Sol, teria sido incinerado. E tem zonas em Mercúrio, por exemplo, hemisfério, vamos dizer, leste dele, leste do orbe, 700 graus abaixo de zero. Ele está do lado do Rei, que dizem esquentar. Não é bem assim, né? É uma fusão atômica e ela é, né? Por exemplo, uma bomba atômica, ela só vai esquentar depois. Quando ela explode, um átomo contagia todos os outros a explodir, o que está dentro do átomo é que vai queimar. E não o átomo em si. O átomo não tem temperatura, senão já teria sido medido com tanta tecnologia. Desce mais um pouco, onde é que a gente vê o plano etérico? Nos mares, rios, águas. É indubitável que dentro das águas existe um mundo, uma representação do mundo, que não é sólido, nem gasoso, e nem luminoso, que chamam de iridescente. Então é todo um universo físico
né? No universo físico, a água etérica se mostra, vamos dizer, ecos de um plano que nunca é visto. E o que são as cristalizações desses planos? A própria ciência diz que da água vem um anfíbio, que ele vive em 2 mundos. O próprio homem vem da água, o líquido amniótico. A gente vem do etérico antes do físico. É uma estação antes do físico. Os peixes que você vê lá são cristalizações de elementais. As algas do mar, as estrelas do mar. É incrível que a estrela do mar, e tu vai ver estrelas no causal também, que é o éter superior, porque é o éter superior e tem a sua contraparte misturada, como o fogo de Atman tem no astral. Só que um queima, né? Queima de uma forma subjetiva, psicológica, a pessoa pensa que está queimando, mas ela não tem mais terminal nervoso no astral. Ela não sente tatilmente, ela sente psicologicamente. O fogo, né, é um pânico. E o que esse plano nos deu como sensações, nós, no humano físico? Não foi o medo, porque o medo nós glamorizamos a prudência, né? A prudência do etérico, que é aquilo de preservação da vida, de pular fora quando um veículo vem em tua direção, um animal vem te morder, tu foge, mas não acovardadamente, mas sim, né, a gente subia nas árvores para a fera, porque é o seguinte, a gente tem um intuito de permanecer para evoluir, porque nos mandaram aqui, e foi nós mesmos, num acordo monádico de evoluir. Só que é o seguinte, como nós nos tornamos físicos depois de sair do útero, a gente se afoga na água. Porque a gente não pode voltar para trás, a não ser que saia tudo junto, no fenômeno da morte. Ou tem o sonho, que é um ensaio para nós voltarmos nessas coisas sem sujar os pés. Porque se a gente voltar com o corpo físico, na água a gente se afoga. Na água do etérico. No fogo do astral a gente se queimaria. E aqui tem o fogo físico. Se atirar dos ares não dá, a gente não voaria, a não ser com a tecnologia, né, de aviões, tudo mais. E um monte de outros métodos. Mas com o corpo sozinho não dá. E ir para a caixa e ficar onde nem ar tem, nós morreríamos sufocados. Porque ele é estacionário, apesar de alta frequência, né? Tanto é quando tu vai fazer uma meditação, tu entra numa caixa. Tu vai fazer uma oração, também tu entra na caixa, o lugar das curas, das cores. Só que você sente aquele torpor, aquele soninho que dá numa cerimônia religiosa, que a gente sentia quando ia para a igreja. Porque alguma coisa dessa caixa a gente se conecta, mas não é tudo, não é aquele ato cerimonial ali que está em si conectando, e sim o estado frequencial, vibracional que a gente, e energético que a gente entra. Mas que porque nós se condicionamos a canalizar isso. Nós se conectamos. Não a cerimônia que faz conexão. Não existe interface, a não ser o nosso coração. Esse faz. Então vamos voltar para o plano etérico. O que se vê dentro do mar? Veja que todo fundo de alguma coisa é o primeiro piso, é mais físico, é mais denso. Em qualquer plano, no astral também, o inferior. Nós vamos ver muita coisa da linearidade. Cidades, a gente vai achar até que está aqui, né? Ou tem gente que está aqui e acha que está sonhando. Tem muita gente que sonha aqui. A gente pecou em dizer que quando a gente vai para a hora de sonho, a gente está sonhando. A gente não sabe se a gente não está sonhando aqui e lá é a realidade. Como não sabe se lá é a realidade e aqui é o sonho. Ou se lá é o sonho e aqui é a realidade. Na verdade, tudo é realidade, não importa o que é verdade. Você é mentira, porque tudo é mental. Então, o que a gente vê dentro do mar? Hoje eu estava vendo onde brotou a ideia, né, essa linkagem, esse insight. Eu estava vendo a ilha de Açores, em Portugal, e eu vendo a beleza dos fundos dos mares lá, né, em torno. Falava de Algarve também. Inclusive aqui tem um bairro, aqui Algarve, aqui no Porto Alegre.
Que tem tudo a ver. O porto-alegrense veio da Ilha dos Açores, né? Eram os ilhéus de Portugal, né? O estudantado. Vieram para estudar no Brasil. E aqui no sul tinha muitas faculdades já estabelecidas. Inclusive a de medicina aqui é muito boa. Então no fundo do mar, se você tiver um escafandro, né? Um submarino, o que você vai ver? Ou for um mergulhador adequadamente preparado para tal investido. Você vai ver um fundo terrestre e acima uma maravilhosa gama de cores de vegetais aquáticos, né? Algas, né? Muitos seres, muitas cores, como o plano etérico. Você quer ver algo do plano etérico? Veja vídeos, né, materiais sob o fundo do mar. E dentro desse mar ele pode ver que há muita pressão no fundo, por isso que você pode explodir. As suas veias literalmente explodem. Mesma coisa chegar perto de uma estrela de nêutron ou um buraco negro. É muita pressão. Mas lá é por outra causa, é outra caixa, é outro éter. Esse éter que é água, a água é éter densificado, tem inclusive quem colocou uma experiência muito interessante no começo da pandemia foi o cientista Cash. Ele colocou fogo na água. O que seria isso? Eletricidade diretamente na água, num recipiente isolado. O que acontece? Se cria um plasma, que não é aquilo que nós estávamos falando de plasmação mental, né? De ficar botando rebocos e a gente achar que é a realidade, na verdade é algo maiávico porque vem da gente, e a gente é o meio, então tudo que vem da gente parece mentira. O que ele tentou fazer ali? Ele conseguiu colocar o astral no etérico, algo de astral que é eletricidade. Eletricidade é base do fogo. O que é eletricidade? É fogo elétrico. Energia elétrica é fogo invisível, mesmo na fisicalidade. Ele conseguiu fazer plasma e provar como o astral, sem ele querer dizer isso, como o astral cria algo mais sólido que a água, sendo fogo. Fogo na água, eletricidade na água, cria um plasma que dá isso aqui, que é essa constituição, essa matéria. Por isso que aquilo ali era bom para o corpo físico. Porque dá para o corpo físico aquilo que está faltando numa somatização de doença. Então ali você vai ver graus de, né, dentro do mar, graus de pressão. Muito no fundo é muita pressão, no meio, meia pressão. Em cima você flutua. Então onde é que está representado o etérico superior no plano visível? Na pele do mar, na pele da água, e por isso que você flutua. É possível uma embarcação muito pesada flutuar. Aquilo ali onde é que está a leveza? Exatamente onde, quando tu emerge, tu pensa que ali é o começo do mar, não, ali é o fim. O começo do mar está lá embaixo, e ele toca o sólido. E onde é que está o astral, vamos dizer, se é etérico, o astral não, perdão, o físico, abaixo do mar, é que você vai ver a rocha. Estão entendendo? E isso está tudo na cara. A gente vê aqui mesmo, por exemplo, 7 planos, vou voltar a dizer, a antimatéria que não se recusa a ser matéria. 90% do universo, a gente diz assim, o importante é a matéria, é a bola da vez, mas 90% do que está vendo visível, apesar de não se mostrar o que é, mostra pelo menos um suposto espaço vazio que você vai ver como antimatéria. Então tudo é antimatéria e uma matéria, antimatéria e uma matéria. Começa lá em Atman. E Atman já é o rebelde, ele é antimatéria porque está perto da 8ª coisa do umbigo do universo. Depois vem o Bud, aí começa cores, depois outro antimatéria, né, que é o plano causal. Porque se ele for matéria, ele não tem interioridade
capacidade para gravar o que vem da matéria, onde ficam os registros. Então é uma caixa muito sutil. Depois vem outro antimatéria e um matéria, mental, concreto e astral. Por isso que quando você vai passar, vai para o sonho, eu senti que o cachorro mordeu, doeu. Não doeu, você não tem terminal nervoso, mas é porque ele é matéria. Ele tende a ser, né, antropomorfo na questão do homem e ser sólido, dá uma aparência de solidez, só que ele é transponível. Isso é a quarta dimensão, plano da alma. É forma com transponibilidade. Você pode transpassar a matéria, já no plano físico não. Mas na sua contraparte, que é a antimatéria, que é o etérico, você... Tanto é que o etérico que penetra o físico não penetra nada. É a única coisa que não penetra nada é o físico, e todos os planos estão compenetrando, sem se confundirem com ele. Por isso que você não vê. Que não é interessante para agora, essa sua experiência, você ver em corpo físico. Mas ainda, olha só, o que a natureza faz? Ainda lhe dá 7 coisas para você fazer isso. Que horas? Meditação, sono e na morte. Tá tudo, né? Tá tudo dentro. Só que você não vê, tá nos espaços atômicos. Um átomo não se confunde com o outro. Um átomo físico não pode se confundir com a própria parelha. Então, se você pegar e entrar dentro do mar, você vai entrar por dentro de um turbilhão multicor, você vai ver os rostos de tudo que anima o mar, a água. Pode ser dentro de um copo d'água. Se você se diminuir-te para ser grande o suficiente, você pode entrar dentro de um copo d'água. Entrar dentro da sua água interna. Às vezes, em vez de você sair para fora, você sair para dentro. Sabia que dá? Você entra nos planos por dentro. Da mesma forma que você pode, por exemplo, atravessar, tem em São Paulo, tem no Rio Grande do Sul, por túneis, em vez de subir a montanha. Também dá, você vai sair lá também. Indo pelo túnel, pelo metrô e subindo por cima, você vai chegar no mesmo lugar. Só as vias são diferentes, dentro ou fora. Sempre vai encontrar o mesmo lugar. Se eu ir no fim do universo, eu vou encontrar um ponto. Se eu ir dentro de mim, no fim de mim, eu vou encontrar um ponto. Que tudo tem correspondência, né? O espírito, ele encontra todos os extremos, mesmo estando preso na matéria, no sacrifício de estar preso sem estar presos, né? Ele está num preto de carbono, mas ele não está preso, apesar que a palavra preto vem disso. Então, se você pega com o seu corpo astral que está acima, por exemplo, é que nem um satélite. O corpo astral, ele está em 500 e alguma coisa hertz, que não vou lembrar agora. 560 alguma coisa, se eu não me engano. E o etérico está 400 e pouco. É lógico que, né, que se eu tenho uma visão melhor do que um idoso, eu enxergo mais que um idoso. Então, quer dizer, é um plano mais antigo. Então, com o corpo astral, você penetra no etérico sem estar no etérico, porque você teria que estar com o corpo etérico. Mas como você está acima em frequência, você se mistura ali e não acontece nada. É a mesma coisa, acenda agora um fogo físico, né? Fogo físico. Se você conseguisse sair do corpo, passar com o corpo astral, você não se queima no fogo, nem se afoga na água. A não ser que se fosse o próprio fogo astral, poderia destruir o seu corpo astral, mas levaria muito tempo, porque a alma, ela sobrepõe em tempo, vamos dizer assim, figurativamente, um tempo de corpo. Ele é a coisa mais nova que sai de cena mais antes, né? É como os coadjuvantes dos filmes, né? Tá vendo ali o filme de terror, o cara já morreu, já recém apareceu, é o corpo físico. Então você entra no corpo astral, ele está como um satélite, o satélite te vê, você não vê, então ele te vê no solo, então esse astral consegue entrar, o mental muito mais ainda, ele vai compreender o pensamento que levou a criar aquele plano. Você entra com aqueles dois, daí você, para refletir e sentir. Entra, você vai ver que dentro do mar tem camadas, como na nossa atmosfera tem camadas, isso se replica. Não são concêntricos paralelos, universos paralelos, mas eles são repetições, tá, de círculos concêntricos,
mas na verdade concêntricos se for referir a um ponto, a um núcleo, como o centro da Terra, né? Depois tem todas as camadas da Terra geodésicas, depois todas as camadas do... Porque no físico você se separa. No físico é o único lugar que água e óleo são separados. Mas se tu ver na extrafisicalidade, a partir do etérico que nunca é falado, que é um mundo elemental, que começa o elemental por trás do animal, do vegetal, do hominal e do mineral, você vai ver que além de ter camadas em direções mais leves e mais pesadas em outra direção, fazendo antagonismo de extremos, ao mesmo tempo eles estão compenetrados sem se confundir. Isso é uma coisa muito abstrata de entender ainda, mas podemos forçar um pouco. É o que eu tentei fazer para chegar aqui e poder falar com vocês sem ter medo de errar, porque medo não é uma coisa de etérico. Prudência sim, instinto. E esse plano é importantíssimo, senão você não... Se você não tivesse o astral, você não ia sentir, né? Você não ia ver o plano físico. Sem o corpo físico você não sentiria o tato. Sem o etérico você não sentiria gosto e não teria aquele negócio de fugir, né, de uma situação que não é só a hora ainda, né, de dar, né, pular do barco, perder seu corpo físico. Que você tem o direito de preservar a vida. Primeiro, por exemplo, o socorrista, ele é bem etérico, ele protege a sua vida, desfere um soco na vítima para a vítima parar, que senão ele afoga dois. Tem que estar vivo, tem que estar sóbrio, não pode estar desesperado, porque o outro está numa parte, né, muito funda, que nem eu digo, todo o primeiro piso de qualquer coisa é muito reacionário, é físico, é ativo. Então ele se agarra no socorrista e afoga o socorrista junto. Então ele tem que ser etérico. Primeiro eu protejo, para poder aquele físico ser preservado, aquele etérico, aquele astral e aquele mental que está ali dentro daquele corpo. Sem compreender, ele faz isso instintivamente. Porque o instinto é um tipo de intuição. O que é intuição? Eu não sei porquê. Também você não sabe por que uma bala é digerida dentro do seu estômago se você chupou ela. E como você come milho, ele mastiga, ele sai inteiro. E como é feito a metástase, como é feito a mitose, como é feita a procriação, você ali só faz o ato e tem sensação. Mas a reação disso tudo, né? A criação, não precisa fazer nada. Por isso que a maioria dos pais, né, esses irresponsáveis, abandonam os filhos, porque, pô, foi só o ato, eu não queria, né, me responsabilizar por mecânico. Então esse etérico é muito interessante. Ele é o plano do aura, não a aura, do aura, de Kundalini, com I, né, agudo, acento agudo no I, no hindustão, no sânscrito, porque é uma palavra feminina, não Kundalini. Kundalini, diria que Kundalini, ela é de tônica ativa, positiva, masculina, e não tem isso. Ela é mãe. Por isso Mater Reia, né? Mater Reia lá de cima e Mater Reia aqui de baixo, os éteres. Há dois tipos de éteres. O que nós devemos fazer com esse etérico é gravar o físico. Como o causal, o acástico etérico, ele grava a alma. Então nós temos que sutilizar esse físico no futuro. A ponto dele entrar, ele vai se desfazer. Você não terá mais sensação de tato, por exemplo. E entrar no mundo do gosto, no mundo do instinto, no mundo das águas. Uma água consciente. Que aqui estamos um físico mineral, carbônico, entre inconsciente e consciente. Porque nós estamos falando das coisas, então a gente já está dando uma consciência para isso aqui. Depois, a natureza já descarta, deu, aprendeu. E na própria compreensão, no futuro será tanta compreensão que a frequência do físico fica como etérico, ele desaparece. Não será dolorido, não se preocupe que você não vai, se estiver lá numa encarnação, você não vai sentir. Porque vão esperar todo mundo desencarnar do físico, não vai ter nada para poder a evolução dar um cataclismo,
passa a borracha, nasce tudo etérico. Você não vai sentir o corpo, por isso que você não pode pegar o corpo e ir mesmo por etérico. E o etérico vai fazer isso, né, se acelerar também, vai desaparecer todos os corpos hábeis, móveis etéricos, né, que tem alguma consciência individual, de individualidade, para se renovar todo isso, todo o universo, todos os planos, planetas, tudo, físicos, visíveis e invisíveis, se transforma tudo astral, um astral consciente, como era na Lemúria inconsciente. Nós só tínhamos até a Lemúria, o universo era só até o plano astral, você não tinha outro corpo. Você não ia para mais além disso, mais denso que isso. Aí depois o astral se torna mental, o mental se torna a tríade, deu, acabou, para lá e você já não sabe mais nada. Tá bom, pessoal? Acho que eu falei até demais e tá bom por hoje. Pois tudo se desfaz, não se preocupe. Pax.